Olá, galerinha! Seja bem-vindo à Semana Emojis. Vamos ter Hora da História, fazendo arte, música e muito mais. E o tema de hoje, medo. Não saia daí, fique ligadinho, hein? Olá, tudo bom? Que legal que você já chegou aqui para o nosso momento da história, a hora da história, claro, você sempre fica esperando por isso, né? Bom, mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui investigando as emoções. E me deram um mistério muito grande aqui para poder resolver e eu estou aqui tentando identificar onde vou conseguir encontrar as respostas para esse mistério. Eu acho que é aqui mesmo, gente. Você já ouviu falar na Bíblia? Me disseram que é na Bíblia que vou encontrar todas as respostas. Bom, e o primeiro dos mistérios que eu tenho para resolver tem que ver com o medo. Você já sentiu medo? Você sente medo do quê? Do escuro? Quando está sozinho? É sobre isso que vou investigar. E olha, pelos meus cálculos e as minhas investigações, a Bíblia apresenta a palavra medo 79 vezes. É verdade, 79 vezes. Sabe o que eu descobri mais? Além disso, sempre que vem a palavra medo, vem junto também coragem. A maioria das vezes a palavra coragem aparece junto. E eu fui investigar e eu encontrei a palavra medo também na história de Jesus. Exatamente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava com seus discípulos numa montanha e uma multidão com eles. Ficaram com fome. Jesus multiplicou pães e peixes. Depois que todo mundo comeu, queriam fazer com que Jesus fosse o novo rei deles. E Jesus falou, vamos mandar todo mundo para casa, porque não é hora disso. E Jesus então subiu a montanha para orar e falou para os discípulos, vocês vão pegar o barquinho e vão atravessar o lago para o outro lado. Quando eles estavam já lá na metade do lago, todo mundo com medo, com dúvida, o que estava acontecendo, porque Jesus estava demorando. A noite chegou, ficou muito escuro e um vendaval enorme levantou um temporal no meio do lago e o barquinho deles balançou para todos os lados. Ficaram com muito medo e nada de Jesus aparecer. Mais tarde, já na metade da noite, Jesus resolveu ir até eles. E enquanto eles estavam cheios de medos, Jesus veio andando por cima da água. Quando os discípulos viram aquele vulto branco andando por cima da água, gritaram de medo. Sabe o que disseram? É um fantasma! Fantasma não existe, é claro. E eles estavam lá com medo de um fantasma, coisa que não existe. Sabe o que foi que Jesus disse para eles? Está aqui na Bíblia, ó. Vou ler aqui. Verso 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Olha aí, um segredo importante, hein? Você também pode enfrentar o medo com coragem. Sabe por quê? Jesus prometeu que vai estar pertinho de você. Ficou de olho no recadinho? Olha, a gente precisa continuar investigando, tá bom? Por isso, fique de olho na sua emoção, enquanto Jesus te dá a solução. Até a próxima! Olá amigos, bem-vindo ao nosso momento de Fazendo Arte, que nós vamos todos os dias ter o nosso espaço onde nós vamos aprender, eu vou ensinar para vocês, artes que estão relacionadas com as temáticas que nós estamos ouvindo. E para hoje eu trouxe essa arte aqui que vou ensinar para vocês
como que nós podemos fazer isso aqui na nossa casa com coisas que você tem. Eu sei que você tem. Para hoje, nós vamos precisar de uma folha e se você quiser, eu trouxe aqui os 2 cores que eu adoro, o vermelho e o preto. Então, vamos começar? Bora lá! Para começar, nós vamos dobrar a nossa folha na metade. E eu vou precisar que vocês fiquem bem atentos aqui o que eu estou fazendo aqui para que vocês possam fazer direitinho nas suas casas. Primeiro, nós dobramos a folha na metade e depois nós vamos dobrar novamente na metade da folha. Nós vamos abrir de novo e nós vamos dobrar dessa maneira aqui, diferente. Primeiro essa metade, depois a outra metade. E nós cada vez estamos mais perto de chegar onde nós queremos. Com essa parte aqui de embaixo, nós vamos dobrar para cima. E as 2 pontas que tem aqui, nós vamos dobrar desse jeito aqui e está ficando um triângulo cada vez maior, verdade? O restante da parte de embaixo nós vamos fazer o mesmo. Vamos dobrar e as pontas que ficaram aqui nós vamos dobrar para dentro. Bem fácil, viu? Então, para nós continuar, nós vamos abrir bem no meio do nosso quase barco. Vamos deixar assim que fica quase um quadradinho, né? Nós vamos virar assim e aquelas 2 pontas que nós temos aqui, nós vamos levar para cima do nosso quase barco que cada vez está mais perto de ser um barco, né? Então, para continuar, nós vamos levar essas 2 pontas aqui bem na cima. Vamos fazer o mesmo com a outra. E nós vamos abrir o nosso barquinho na metade, bem no meio. Vamos fazer de novo o nosso quadradinho. E agora sim nós vamos chegar ao ponto onde nós temos o nosso barquinho para a nossa atividade de hoje. Então nós chegamos agora ao ponto onde nós queríamos chegar com o nosso barquinho. E como eu mostrei no começo para vocês, eu trouxe o barquinho que eu já tinha arrumado, coloquei uns desenhos, decorei bem lindo com as cores que eu gosto. Como eu falei no começo, você pode ter as cores que você gosta. Eu coloquei o nome de Jesus no barquinho. Por quê? Porque nos momentos que nós temos medo, nós podemos ter a certeza que Jesus é o capitão da nossa vida. Gente, eu queria deixar isso com vocês. Façam um barquinho na sua casa, só a folha, as cores que você quer, as cores favoritas. E lembrem que Jesus é o capitão da nossa vida. Até a próxima! Do que você tem medo? Palhaço. De ser atropelado. Quando eu entro em algum escuro, eu sinto muito medo. Às vezes no escuro eu acho que tem um cachorro gordo falante que quer comer, ou um lobisomem zumbi. Eu já senti medo um pouco do escuro, de vez em quando. De escuro? Animais. Eu tenho medo de uma coisa muito perigosa e assustadora. De barata. Tem pernas de barata, tem antenas de barata e olhos de barata. De uns animais. Aranha. De aranha. Tenho medo de lagartixa. O que? Cobra, escorpião, barata. Tenho um pouquinho de medo de cobra. Do bicho. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. De perder alguém especial. De morrer. Tudo bem com vocês? Nessa semana inteirinha nós vamos falar sobre as emoções. Você sabe me dizer o que é uma emoção? Você sabia que a gente já nasce com as emoções? Quer ver? Presta atenção num bebezinho. O bebezinho chora, ele faz algumas caretas, algum jeitinho com o corpo, mas ele não consegue falar.
E aí os pais ficam desesperados. O que será que ele quer? Ele está cansado? Ele está triste? Ele está com calor? Ele está com fome? Você já parou para prestar atenção? Se a gente conseguir falar aquilo que nós estamos sentindo, fica bem mais fácil de resolver. O que é muito importante a gente pensar? Essas coisas que acontecem no nosso corpo, elas são normais. Então, as emoções, é normal a gente sentir todas elas. O que a gente precisa prestar atenção é na intensidade. Quando nós falamos em intensidade, nós estamos falando em alguma coisa que é muito forte e aí a gente precisa cuidar. Porque senão, você sabia que a gente pode até adoecer? Por isso que é tão importante a gente entender como que as emoções funcionam no nosso corpo. Para você ter uma noção, uma criança de 3 anos já tem condições suficientes de começar a aprender o que acontece no seu próprio corpo. E a partir de hoje nós vamos identificar cada uma dessas emoções para você sair daqui carimbado, carimbada. Você sabe agora identificar as emoções e você não vai precisar de um adulto para dizer para você o que você está sentindo como um bebê precisa. Vamos lá? Vocês viram que na história de hoje foi falado sobre o medo. O medo é uma emoção que todos nós sentimos. Bebês, crianças, jovens, adultos. É uma emoção natural. E está tudo bem sentirmos essa emoção. O problema é quando essa emoção vem de maneira mais intensa. Quando ela vem muito forte, a gente não consegue pensar direito. E aí eu quero que a partir de agora você comece a identificar alguns sinais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar sinais. Você sabia que o seu corpo ele fala? Presta atenção numa criança quando sente medo. Ela faz algumas caretas. Assustada! A gente faz algumas expressões faciais, o rosto, os olhos, a boca, tudo muda. Se você parar para prestar atenção, o seu corpinho também, ele se altera. E é muito importante que a gente preste atenção. Sabe o que me chama a atenção? Tem algumas crianças que não percebem que elas estão alteradas. E aí aqui você já precisa começar a entender. Você está tranquilo agora, me escutando. Quando o medo vem, o coração começa a bater mais acelerado, você começa a sentir muitas vezes o corpo até formigando. Eu tenho um filho agora ele já tem 7 anos, mas quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos, tinha um desenho chamado Dora Aventureira. E esse desenho, todas as vezes que aparecia a raposa, quem conhece esse desenho sabe a hora da raposa, ele saía da sala. E eu perguntava, Gustavo, o que foi? Medo, medo, ele dizia. Medo porque ele percebia que tinha alguma coisa ruim acontecendo no corpinho dele, ele sentia medo e ele ia para uma outra sala para ele regular o corpo sozinho. Já pensou? Agora ele ri quando a gente conta essa história, mas naquela época ele sentia medo. Por isso que é muito importante a gente entender o que acontece com o nosso corpo, porque aí a gente pode manejar, a gente sabe o que precisa fazer quando esse medo toma conta da gente. Vocês viram que no vídeo das crianças, algumas delas falaram, eu tenho medo dos meus pais morrerem, eu tenho medo do escuro. Aí aqui, de cara, o que a gente vai fazer? Quando você perceber essas alterações no teu corpo, as expressões que você faz, a segunda coisa que você precisa fazer, esse medo é real? Por exemplo, medo dos meus pais morrerem. Esse medo não é real, ele não está acontecendo. Os meus pais estão vivos e está tudo bem. Agora, eu tenho medo do escuro e eu estou no escuro. Epa, esse medo é real. Então, esse é o segundo passo. Eu estou sentindo alguma coisa que é de verdade ou é só o pensamento? Quando eu começo a entender se o medo é real ou imaginário, é mais fácil lidar com ele. E como que seria isso, Simone? Vamos pensar aí, o medo dos meus pais morrerem, que foi o que a criança falou agora no vídeo. Já que é um pensamento,
Eu posso também colocar um outro pensamento. Eu tenho medo dos meus pais morrerem, mas eu também imagino os meus pais, a gente fazendo um piquenique, a gente fazendo uma coisa muito divertida juntos, porque não é real, você percebe? É uma historinha que você começa a contar e você pode colocar uma outra historinha junto. Isso é o que a gente chama de manejo. A gente começa a saber lidar com essas sensações estranhas que acontecem no nosso corpo e a gente se acalma. Sabe uma outra coisa que você pode fazer também? Desviar o pensamento. Como que é isso, Simone? Você pode cantar uma música, você pode ler uma história, você pode fazer uma técnica de respiração e durante essa semana eu vou passar algumas técnicas de respiração para você. A primeira delas é o seguinte: eu quero que você imagine uma flor muito cheirosa na sua frente e você vai pegar essa flor, imagina aí, e você vai cheirar a flor. Nossa, que flor cheirosa! Só que aí a flor, de repente, ela desaparece e ela se transforma numa vela. É uma coisa meio mágica. E aí você vai soprar a vela agora. Você entendeu? Vamos repetir? É uma flor muito cheirosa e que depois ela se transforma numa vela. Vamos imaginar. Então, a flor. Viu só? Às vezes, você pode imaginar que são muitas velas, então você tem que soprar para você apagar todas as velas. Você fazendo isso umas 3 vezes, isso já vai acalmar o teu corpo. E aí você volta a ter o controle da situação e é quando você pode começar a pensar em coisas diferentes para que você se mantenha tranquilo, tranquila na maior parte do tempo. Conseguiu entender? A gente falou de alguns passos. Primeiro passo, identificar que o nosso corpo está diferente. Segundo passo, por que o nosso corpo está diferente? Ah, porque eu tenho medo disso. Esse disso, ele é real ou ele é da minha imaginação? E aí eu posso fazer uma técnica de respiração e a gente aprendeu hoje a técnica da flor e das velas ou a técnica da flor e da vela, dependendo da intensidade do seu ar. E isso vai fazer com que esse corpo se acalme e você possa pensar de uma maneira mais tranquila, contando uma história diferente, se for uma história imaginária, se for um medo imaginário. Agora, se for real, eu vou conversar com os meus pais sobre isso, eu tenho medo do escuro, vamos colocar então uma luz bem fraquinha, porque aí eu me sinto mais tranquila. Ou às vezes eu tenho medo de um cachorro bravo, eu vou dar as mãos para os meus pais e isso vai me acalmar também. O que não pode é o medo dominar você. O medo, ele faz parte e ele serve até para nos proteger. A única coisa que a gente precisa é saber administrar, porque isso faz com que a gente se acalme, fique tranquilo e a gente possa brincar, que é o que a gente mais gosta de fazer. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Olha, como eu gostaria de ter ouvido, quando eu era criança, essas dicas muito importantes que a gente acabou de ouvir com a doutora Simone. Olha, sabe, eu tinha medo quando criança. E sabe do que eu tinha medo? Eu acho que vocês não têm medo disso, hein? Eu tinha muito medo do escuro. Nossa, como eu tinha medo de ficar num lugar escuro. E olha, não era nada fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você agora. Há um verso na Bíblia que diz para a gente não temer, para a gente não ter medo. A gente pode confiar no Senhor. E nós vamos agora fazer uma oração para que o Senhor nos ajude sempre que nós tivermos algum medo. Ok? Vamos orar? Então vamos lá? Convido você para a oração neste momento. Posição para a oração. Querido bom Deus, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor nos ajude sempre que nós estivermos com algum medo. Seja medo do escuro, seja medo de algum cachorro bravo, seja medo de altura. Que o Senhor esteja sempre com a gente
Que o Senhor nos proteja, que o Senhor não permita que nada de ruim aconteça conosco, nem com a nossa família. Cuide de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, a gente se vê amanhã. Olá, crianças! Eu sou a tia Grazi e esse aqui é o tio Cleverson. E nós dois vamos estar com vocês aí nessa semana muito especial falando dos sentimentos, não é mesmo? E a gente vai cantar junto e vai ser muito legal. Eu tenho uma música muito especial para ensinar para vocês. Ela se chama Curto Circuito e tem a ver com as emoções, né? Essa semana a gente vai falar tantas coisas de emoções. E curto circuito, mas o que é curto circuito, tia Grazi? Curto-circuito, gente, é quando tem um cabo que passa energia e por ele passa uma corrente elétrica muito forte. E aí o que acontece? Acontece uma explosão ou até mesmo sai faísca. Já aconteceu comigo uma vez, eu levei um super susto. Mas, crianças, com a gente também acontece isso, sabia? Às vezes a gente tem momentos de raiva quando acontece alguma situação, ou a gente leva um susto e é como se acontecesse em nosso corpo um curto-circuito. O nosso corpo libera uma substância que se chama adrenalina, e a adrenalina faz a gente ficar assim, ó, elétricos. Então, nessa música a gente vai aprender que quando acontece isso com a gente, o Espírito de Deus pode nos ajudar a gente ficar mais calmo, a respirar fundo, esperar aquela situação passar. E a gente só consegue ter esse controle do nosso corpo quando o Espírito de Deus nos ajuda. Eu quero ler para vocês aqui, antes de ensinar essa música, um versinho que eu deixei marcado aqui já na minha Bíblia, que está em Gálatas 5, versinho 22. Olhem só, vou ler para vocês. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Olha que legal, crianças, esses aqui são os frutos do Espírito, são as qualidades, as coisas que o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida, pode nos deixar assim. E isso é muito importante para que a gente seja uma pessoa mais equilibrada e para que a gente reflita Jesus nos nossos atos, né? Então vamos à nossa música. A nossa música, hoje eu vou ensinar para vocês a parte do refrão, que é uma parte que vai se repetir várias vezes aí nessa música, tá bom? E a gente vai fazer os gestos para ajudar a memorizar melhor. Vai aparecer a letra aí para vocês, então vocês vão lendo aí e vão tentando cantar comigo. Eu sei que algumas crianças já conhecem, as crianças da Asa Sul, vários conhecem já essa música. E quem não conhece ainda, vai aprender agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, tio Cleverson, vamos começar? Fácil, muito fácil é arranjar encrencas, difícil, bem difícil é resolver problemas. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum, deixando um grande estrago em cada um. Vamos dar uma paradinha aí. Vamos aprender direito esse pedacinho, tá bom? Ó, então a primeira frase, a gente vai fazer o gesto dos joinhas, ó. Fácil, muito fácil é arranjar encrencas. A segunda frase a gente vai fazer o joinha para baixo. Difícil, bem difícil é resolver problemas. É como um cabo elétrico, a gente vai fazer, ó, o dedinho assim junto, os dois dedinhos aqui indicadores, para a gente simular aqui um cabo elétrico, ó. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum! E nesse bum você pode caprichar e dar um grito aí, ó. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum! Deixando um grande estrago em cada um. Aí a gente repete esse pedacinho e no finalzinho dele, só o final que é diferente. Aí na segunda parte a gente canta assim, ó. Deixando um grande estrago em cada um. Tá bom? Vamos tentar de novo esse pedacinho então? E aí a gente vai continuar a música. Eu vou continuar aqui, a gente vai cantar uma vez inteira e vocês vão lendo aí para já se acostumar com essa melodia, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos cantar inteirinho, né? Quando a gente quer repetir esse pedacinho que a tia já ensinou, cantem aí já comigo, tá bom? Vamos lá. Fácil, muito fácil é arranjar encrencas, difícil, bem difícil é resolver problemas. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum, deixando um grande estrago em cada um. Fácil, muito fácil é arranjar encrencas, difícil, bem difícil é resolver problemas. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum, deixando um grande estrago em cada um.
Uma palavra sem muito pensar, uma cara feia pode atrapalhar, um gesto até pode uma briga começar, e assim as coisas podem piorar. Curto-circuito eu devo evitar, a minha adrenalina vou fazer baixar, mas na verdade alguém quer me ajudar. O Espírito de Deus vai me acalmar. Fácil, muito fácil é arranjar encrencas, difícil, bem difícil é resolver problemas. É como um cabo elétrico que estoura e faz bum, deixando um grande estrago em cada um. Mas quando deixamos o Espírito agir, bons frutos em nós Ele vai fazer fluir. A paz, mansidão e o amor no coração, domínio próprio e a retidão. Curto-circuito eu devo evitar, a minha adrenalina vou fazer baixar, mas na verdade alguém quer me ajudar. O Espírito de Deus vai me acalmar, o Espírito de Deus vai me acalmar. E o final, o Espírito de Deus vai me acalmar. Oh yes! Gostaram da música? Oh, não esqueça dela, hein, que amanhã a gente vai cantar de novo e aprender um pouquinho mais. Tchau, tchau, até amanhã, crianças! E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, hoje foi muito legal, não foi? Por isso, aproveite e coloque aquela foto bonita que você tirou nas nossas redes sociais. E falando nisso, não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram, Educação Adventista Brasília. E amanhã aguardamos você novamente.